Em breve, graças às contribuições que vocês deram ao canal, teremos um aplicativo exclusivo para membros, 100% livre de anúncios e com modo áudio. Agradecimentos especiais aos contribuidores do nosso último vídeo: Wesley Caian, Simone Mitico, Regis Werrison, Gabriel Guise, Isaac Eduardo, Pamela Mess e Levi Augusto. O folclore brasileiro é a forma mais covarde que a humanidade inventou para lidar com o inexplicável. A verdade é que os antigos pegaram os horrores da época, coisas que rastejavam nas florestas antes mesmo de o primeiro homem acender uma fogueira, e os transformaram em contos de ninar. Deram a eles nomes engraçados e inventaram regras mágicas para nos convencer de que são inofensivos. O lobisomem virou uma maldição trágica de lua cheia, a mula sem cabeça virou um castigo mortal religioso, e o Saci foi o que sofreu a pior e mais perigosa das transformações. Nos livros infantis e nos programas de televisão, ele é apenas um menino negro de uma perna só, que fuma um cachimbo de barro, usa um gorro vermelho mágico e faz travessuras inofensivas, como trançar a crina dos cavalos ou esconder os dedais de costura das avós. A lenda nos ensinou que, para se proteger dele, basta jogar uma peneira no meio de um redemoinho de poeira e prendê-lo dentro de uma garrafa de vidro com uma rolha desenhada com uma cruz. É uma história bonitinha, nos diz que o monstro é apenas uma criança travessa e que o ser humano, com sua esperteza e um pedaço de vidro, consegue dominar as forças brutais da natureza. Mas a verdade, aquela que os indígenas mais velhos e os primeiros bandeirantes conheciam muito bem, é que o folclore é só um filtro de censura. O Saci nunca foi um menino, nunca foi humano. O mito da garrafa não é uma brincadeirinha, mas sim algo que precisou ser feito para que tragédias não acontecessem. Eu não sabia de nada disso há um mês. Eu era apenas um colecionador aficionado por antiguidades macabras e itens históricos estranhos. A merda começou num dia qualquer, quando decidi pegar o carro e dirigir até uma cidadezinha minúscula e esquecida no interior, a cerca de 4 horas da capital. Eu havia lido num fórum de colecionadores sobre um antiquário local chamado Baú de Traças, que supostamente guardava relíquias não catalogadas do Brasil na época da colônia. O lugar era exatamente o que se espera de uma armadilha turística, velho e bem discreto, porém peculiar. Esse antiquário era meio que um brechó, tinha de tudo lá, vendia roupas, vitrolas, sapatos, tudo bem misturado. O interior era um labirinto sufocante de móveis, espelhos, crucifixos e pilhas de livros consumidos por traças. A dona era uma senhorinha que mal falou comigo enquanto eu vasculhava as prateleiras do fundo. Foi na última estante, escondida atrás de uma vitrola quebrada e coberta por uma lona suja, que eu a encontrei. Era uma garrafa, uma ânfora de vidro incrivelmente grosso, pesado e escuro. A cor do vidro era de um verde quase negro, opaco, impossível de enxergar através dele, mesmo quando o ergui contra a luz do teto. O que me chamou a atenção foi o lacre. O gargalo da garrafa não estava apenas com uma rolha comum, era completamente selado por uma camada espessa de cera preta e dura que escorria pelo vidro como se tivesse sido derretida ali dezenas de vezes. A cera não era lisa, estava cravejada com pequenos pedaços de osso afiado e cacos de metal enferrujado, formando um padrão de contenção agressivo. A rolha, que mal podia ser vista por baixo da cera, era feita de uma madeira escura e porosa, entalhada com símbolos geométricos que não pareciam cristãos.
Não havia cruz nenhuma. Havia espirais, linhas retas cruzadas e um círculo que parecia o desenho de uma jaula. Peguei a garrafa com as duas mãos. Era assustadoramente pesada para o seu tamanho e estava fria, diferente do resto do ambiente. Caminhei até o balcão da frente e coloquei o objeto pesado sobre a madeira, levantando uma nuvem de poeira. "Quanto a senhora quer por isso aqui?" perguntei, abrindo a carteira. A velha levantou os olhos da revista que estava lendo. Quando viu a garrafa, recuou um passo, batendo as costas contra a prateleira atrás dela. "Onde você achou isso?" ela disse. "Meu Jesus! Esses dias veio uma menina aqui e pegou um vestido que eu nem sabia que estava por aqui e agora vem você com isso? Enfim, essa parte da loja estava isolada e isso não está à venda." "Tudo em um antiquário está à venda, minha senhora." Eu sorri, puxando algumas notas de 100 e colocando ao lado da garrafa. "Eu quero levar, é uma réplica interessante. Trabalho artesanal bonito." A velha não olhou para o dinheiro. Ela olhava para a garrafa. "Tá bom, leve," ela finalmente disse. "Não quero seu dinheiro. Apenas tire isso da minha loja. Mas preste bem atenção, rapaz da cidade. Se você quebrar essa merda, não vai sair fumaça. Vai sair o fim da sua vida." Achei a encenação da velha espetacular. Uma verdadeira vendedora de folclore tentando agregar valor místico a um pedaço de vidro sujo. Peguei a garrafa, deixei o dinheiro no balcão mesmo contra a vontade dela, agradeci com um aceno irônico e fui para o meu carro. Cheguei na minha casa, coloquei a garrafa no centro da estante da minha sala de estar como a coroa de glória da minha coleção de bizarrices. Tirei uma foto, postei nas minhas redes sociais com a legenda: "Prendi o Saci, agora vou pedir os 3 desejos." E fui dormir, exausto pela viagem. Foi na primeira noite que o ecossistema da minha casa começou a apodrecer. A lenda diz que o Saci azeda o leite, quebra pratos e bagunça a casa. Nós interpretamos isso como travessuras de uma criança mágica, mas o que aconteceu na minha casa não foi mágica. Acordei na manhã de segunda-feira com um cheiro insuportável invadindo meu quarto. Parecia que o encanamento de esgoto havia estourado debaixo do meu assoalho. Coloquei as mãos no rosto, enjoado, e caminhei até o corredor. O cheiro vinha da cozinha. Quando abri a geladeira para pegar uma garrafa de água, tudo estava em estado avançado de putrefação. O motor da geladeira funcionava perfeitamente, o ar estava gelado, mas o leite na caixa havia se transformado numa massa sólida, amarela e coalhada que fedia a enxofre. Os legumes na gaveta estavam cobertos por uma penugem de mofo negro e espesso. Mas o pior de tudo foi a carne. Eu havia comprado peças de carne vermelha frescas um dia antes. Elas estavam nas prateleiras superiores, seladas em plástico. Agora, o plástico estava estufado. A carne dentro havia derretido numa pasta cinzenta, verdejante, pulsando com centenas de larvas brancas e gordas que se debatiam no suco pútrido. Era impossível. Uma carne dentro de uma geladeira funcionando não chega a esse estado em menos de 12 horas. Joguei tudo no lixo, usando luvas de borracha, vomitando no tanque da lavanderia 2 vezes durante o processo. Limpei a geladeira com água sanitária, xingando a companhia de energia, convencido de que houvera um pico de luz durante a madrugada que parou o motor da geladeira de alguma forma. Mas a podridão não estava restrita à cozinha. As minhas plantas da sala, samambaias e costelas de Adão que eu cultivava há anos, amanheceram completamente secas, com as folhas negras e quebradiças esfarelando ao menor toque, como se tivessem sido assadas num forno invisível. E no centro da estante, a garrafa de vidro negro permanecia intacta. A cera preta parecia brilhar levemente na penumbra.
Foi na segunda noite que o outro símbolo da lenda se manifestou: o cachimbo. Na cultura popular, o Saci fuma um cachimbo de barro e solta fumaça pelos caminhos. A versão romantizada diz que é um pito caipira, um fumo de corda inofensivo. Eram 3 da madrugada. Eu estava na cama, ainda tentando dormir. De repente, o ar do meu quarto começou a ficar pesado. A temperatura caiu drasticamente. E então, o cheiro começou a se infiltrar por debaixo da porta do quarto. Não era o cheiro suave de tabaco de cachimbo. Era um odor cáustico, pungente e nojento. O cheiro exato de fumo de corda, misturado com cabelo queimado. O cheiro era tão intenso que eu sentia o gosto amargo de ferrugem na parte de trás da garganta. Tentei me levantar da cama para abrir a janela, mas meu corpo não respondeu. Meus músculos estavam desligados. Uma paralisia do sono devastadora e imediata havia me atingido. Ótimo, belo momento para isso. Eu só conseguia mover os olhos. Meu peito subia e descia com extrema dificuldade, lutando para puxar o oxigênio no ambiente que estava sendo saturado por aquele gás venenoso. Enquanto eu jazia na cama, imóvel e sufocado com o cheiro de enxofre, o terceiro elemento da lenda rasgou o silêncio da madrugada: o assovio. Dizem que o Saci assovia para desorientar os viajantes, que o som não tem origem, que quando parece estar perto ele está longe e quando parece distante ele está ao seu lado. O som que começou a ecoar pela minha casa não era o assovio de um garoto com os lábios franzidos. Era um guincho mecânico, um som agudíssimo de alta frequência, como o atrito de 2 placas de metal enferrujado sendo raspadas com força, ou o som do vapor escapando sob uma pressão brutal por uma fenda minúscula. O som começou na sala de estar. Depois, moveu-se com uma velocidade impossível para o encanamento da cozinha. Em seguida, vibrou dentro das paredes do corredor. A acústica era enlouquecedora. Meus tímpanos latejavam. O assovio perfurava o meu cérebro, causando uma dor física excruciante, uma enxaqueca cegante que fazia meus globos oculares pulsarem nas órbitas. O som não desorientava por mágica. Ele afetava o ouvido interno, destruindo o senso de equilíbrio e direção da vítima através de ondas sonoras de alta frequência. Um ataque sonoro perfeito. E então, o assovio parou exatamente na porta fechada do meu quarto. Eu esperei. Não tinha outra opção. Travado na cama. Fiquei esperando a maçaneta girar. Fiquei esperando a porta se abrir e revelar o monstro. Mas nada aconteceu. A paralisia durou horas. Quando o sol finalmente nasceu e os primeiros raios de luz cinzenta invadiram as frestas da janela, a toxina se dissipou no ar. Meus músculos relaxaram num espasmo violento. O cheiro evaporou. Me levantei num pulo, ofegante. Chutei a porta do quarto e saí para o corredor. A casa estava vazia, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada. Fui até a sala de estar. A garrafa estava no mesmo lugar da estante, mas algo estava terrivelmente errado com ela. A cera preta, dura e imponente que selava a rolha estava derretendo de dentro para fora. Grossas lágrimas de cera negra escorriam pelo vidro, pingando na prateleira de madeira. O que quer que fosse aquilo, a entidade não precisava de ninguém para puxar a rolha. Ela estava apenas enfraquecendo a prisão, antes do rompimento total. Foi nesse momento, movido pela privação de sono, pelo pavor irracional e por uma dose de adrenalina, que eu tomei a decisão mais idiota e fatal da minha existência. A mente humana não suporta a tortura da expectativa. Nós preferimos enfrentar do que ficar esperando no escuro para saber de onde o golpe virá.
Eu decidi que não seria refém do medo de um pedaço de vidro ou da minha própria loucura. Decidi que abriria a garrafa, despejaria o conteúdo podre no ralo da pia, provaria que era apenas um composto químico antigo reagindo com o ar, lavaria a garrafa e acabaria com a lenda de uma vez por todas. Peguei a garrafa. Ela estava morna. A superfície escura pulsava levemente nas minhas mãos, como se um coração rítmico batesse no interior. Fui para a bancada da cozinha, sob a luz forte do dia. Peguei um canivete afiado e um saca-rolhas de aço. Cravei a ponta do canivete no lacre de cera derretida. Ao primeiro corte, um silvo baixinho escapou pela rachadura, acompanhado de um cheiro que fez os meus olhos lacrimejarem. Eu raspei a cera brutalmente, ignorando os pedaços de osso e metal que cortavam as pontas dos meus dedos. O sangue das minhas mãos se misturou à cera preta na bancada. Quando cheguei à madeira porosa da rolha, o som de vibração líquida dentro da garrafa se intensificou. O interior debatia-se violentamente contra as paredes do vidro escuro, desesperado para sair, sentindo o ar fresco. Enrosquei a espiral metálica do saca-rolhas no centro da madeira entalhada, afirmei os pés no chão, segurei o gargalo da garrafa com a mão esquerda e puxei a alavanca de metal com toda a força do meu braço direito. A rolha centenária estalou com um som que imitou um osso humano se partindo ao meio e voou para o outro lado da cozinha. Eu não sei o que esperava tirando a rolha dessa garrafa. Talvez fumaça cinzenta, talvez um gás fedorento, talvez apenas vinagre podre. Mas a lenda mentiu para mim. Não saiu fumaça vermelha, não saiu um redemoinho, não saiu um menino negro dando gargalhadas e pulando num pé só. O que saiu de dentro da garrafa não era gasoso. Não sei do que se tratava, mas era rápido demais para minha visão conseguir processar. Uma massa invertebrada, viscosa e completamente negra foi ejetada pelo gargalo sob uma pressão absoluta. Uma coisa espessa, parecendo uma lesma colossal feita de piche fervente, lodo de esgoto e milhares de pequenas fibras musculares expostas que se contraíam simultaneamente. A coisa não atingiu o chão. Ela não atacou meu rosto. Ela atacou a minha boca. A força do impacto da massa negra me atirou para trás. Bati com as costas nos armários da cozinha e escorreguei até o chão. Tentei gritar, vomitar, colocar as mãos no rosto para arrancar aquela aberração, mas foi inútil. O parasita não estava apenas encostado em mim. Ele estava se forçando para dentro. Ele abriu a minha mandíbula com uma força hidráulica, esmagando os meus lábios. Meus braços caíram inertes ao lado do meu corpo. Minha espinha travou. Com a boca escancarada e os olhos arregalados, chorando lágrimas de desespero mudo, eu senti a coisa descer pela minha garganta. A textura era indescritível, fria, áspera e latejante. Senti os minúsculos cílios, os ganchos orgânicos microscópicos da criatura cravando-se na mucosa do meu esôfago, arrastando o peso do próprio corpo gelatinoso para o interior do meu sistema digestivo. Eu engasguei. Os meus pulmões queimaram, implorando por oxigênio, enquanto a massa negra obstruía minha traqueia por segundos que pareceram séculos antes de finalmente escorregar de vez para dentro do meu estômago. A garrafa vazia rolou pela bancada e caiu no chão, estilhaçando-se em centenas de pedaços de vidro escuro. O recipiente de quarentena estava destruído. O hospedeiro estava infectado. Eu perdi a consciência ali mesmo, no chão sujo da cozinha. Quando abri os olhos novamente, estava deitado no tapete da minha sala de estar. O sol estava se pondo. Passei a mão pelo meu rosto, tossindo histericamente, com a garganta em carne viva, tentando expelir o que quer que fosse aquilo. Cuspi sangue e um muco negro no chão. A princípio,
O meu cérebro tentou me convencer de que eu havia inalado gás de alguma toxina fúngica que estava presa na garrafa e que tudo não passara de uma alucinação violentíssima causada pelo choque químico. Me apoiei na mesinha de centro para tentar ficar de pé. Eu tentei firmar o peso no meu pé esquerdo, mas a resposta neurológica nunca chegou. Olhei para baixo. A minha calça jeans estava frouxa do lado esquerdo. Puxei o tecido, rasgando a costura. A minha perna esquerda não era mais humana. Do joelho para baixo, o membro estava completamente gangrenado, murcho e enegrecido. A pele seca, repuxada sobre o osso, com a cor de carvão mineral. Os músculos da minha panturrilha haviam sumido, drenados, sugados, esvaziados de toda a sua massa orgânica, cálcio e medula. A perna não estava apenas paralisada, ela estava mumificada, reduzida a um graveto podre e sem vida, preso ao meu fêmur. Soltei um grito de agonia pura, um urro que rasgou o silêncio do fim de tarde. O folclore não é burro, ele apenas conta a história pelo lado de fora, sem entender a ciência do monstro. A entidade nunca teve uma perna só por opção estética. Ela não amputou a perna de propósito para ser mais ágil. A aberração que vive nas florestas desse país é um parasita hiperbiológico que necessita de uma quantidade colossal de energia basal, cálcio humano e medula óssea para iniciar o seu processo de gestação e fusão com o sistema nervoso central de um novo hospedeiro primata. A primeira coisa que esse parasita faz ao entrar no corpo humano enquanto o hospedeiro está desmaiado pela toxina do enxofre é consumir e metabolizar completamente o osso e os tecidos musculares do membro mais longo do corpo humano para gerar o combustível necessário para subir até o cérebro. O hospedeiro não perde uma perna na guerra. A perna é a lenha na fornalha do parasita. Eu arrastei o meu corpo pelo chão da sala, ofegante, chorando e gritando de dor, puxando o peso inútil e seco da perna morta atrás de mim. Abracei as minhas próprias pernas encostado na parede, enquanto a febre começou a invadir a minha corrente sanguínea. Senti uma coceira horrível no topo da minha cabeça. Passei a mão direita pelo meu couro cabeludo, afastando o cabelo suado. Na altura da parte mais alta da cabeça, no topo da minha testa, havia uma protuberância enorme. Um cisto carnudo, quente e pulsante havia brotado debaixo da minha pele. O parasita havia subido pela minha espinha e se alojado sobre o meu cérebro. A pele do cisto estava esticada até o limite, inflamada e de uma cor vermelha, viva, brilhante como sangue. Uma massa biológica inchada que cobria o topo do meu crânio e sangrava levemente nas bordas. Comecei a tossir de novo, mas dessa vez a tosse não foi normal. O ar foi espremido pelos meus pulmões com tanta pressão pela massa negra no meu esôfago que, em vez de um pigarro, o som que saiu da minha boca aberta foi um assovio estridente. O som vibrou nos meus dentes, destruindo o equilíbrio do meu quarto. Percebi que a minha consciência estava sendo empurrada para o banco de trás do meu próprio corpo. A coisa estava assumindo a direção. A simbiose estava quase completa. O parasita havia devorado a minha perna, criado o seu nódulo cerebral vermelho e agora estava dominando as minhas cordas vocais para criar sua principal arma de desorientação auditiva. Vi meu braço esquerdo se levantar contra minha vontade. A mão trêmula segurou a maçaneta, puxando meu corpo mutilado para cima, forçando-me a ficar num pé só, balançando no pé direito saudável. Eu não sentia dor pela falta da perna esquerda. A coisa bombeava adrenalina e alucinógenos suficientes no meu sangue para me manter de pé. Eu vou abrir essa porta hoje à noite. O redemoinho já deve estar se formando lá fora, composto pelos milhões de esporos infecciosos que a minha respiração pesada vai exalar na noite. Eu não tenho mais controle. Me tornei a força da natureza que não pode ser interrompida.
O folclore é um sistema de aviso que não escutamos mais. Nós ignoramos as superstições porque achamos que somos superiores, que a ciência urbana nos blindou contra os horrores da terra não batizada. O mito continua, o parasita não morre, ele apenas muda de pele, muda de hospedeiro. E agora, ele encontrou um corpo jovem, cheio de energia, e está livre para caminhar saltando pelos telhados, assoviando no vento noturno e espalhando a fumaça de enxofre pelas frestas das janelas. Não posso chorar e não posso pedir ajuda. A minha voz agora é apenas a nota aguda que faz os cães uivarem e os fazendeiros trancarem os cadeados. Não vá até o seu quintal hoje à noite. Não abra a porta achando que é um cachorro ferido. Tranque sua casa, tampe os buracos das chaves e feche os olhos com força. A garrafa quebrou, a contenção falhou, a lenda voltou para cobrar a perna que falta na história. E eu sou o cobrador. Até a próxima. Obrigado.